E aí, sétimo ano, tudo bem? Hoje nós vamos fazer alguns exercíciozinhos para praticar, revisar, que na verdade esse comecinho eu já dei em sala para vocês, para a gente revisar a tarefa, para a gente não ter tanta dificuldade na tarefa, tá? Gostaria de parabenizar todos aqueles que estão fazendo a tarefa regularmente, isso é muito importante, tá? Porque o aprendizado de vocês não pode parar. Então, a gente começa falando de adição e subtração com números inteiros. Lembra a regrinha? Sinais iguais, o que a gente faz? Conserva o sinal e soma. Conserva o sinal em soma. Então, aqui, ó, os sinais são iguais, não são? Então, a gente vai conservar o sinal e vai somar. 5 mais 10, 15. Conserva o sinal mais... E 20 com 15 dá quanto? Dá 5, 3, 35. Aqui os sinais são iguais, não são? Então, conserva o sinal e soma. Então, vai dar 15, né? Ó, 10 com 5 dá 15. Os sinais são iguais, conserva o sinal e soma. Então, aqui vai dar 5 e 4, 45. Então, a regra é sinais iguais, conserva o sinal e soma. Sinais diferentes, o que a gente vai fazer? Nós vamos conservar o sinal do maior número absoluto e subtrai. Então, quem é maior aqui absoluto? Ó, 5 ou 10? 10, né? Então, a gente vai conservar o sinal do maior, que no caso é menos, e a gente vai subtrair. 10 menos 5 dá 5. Sinais diferentes. Conserva o sinal do maior, que no caso é mais, e subtrai. 10 menos 5, 5. Sinais diferentes. Conserva o sinal do maior, você fala, mas não tem nenhum que é maior, né? Eles são iguais. Isso é porque o resultado vai dar 0. Quem é maior, 30 ou 10? 30. Então, conserva o sinal e subtrai. Então, vai dar 20. Fechou? Isso você já sabe, porque nós falamos disso em aula, tá? Então, todo mundo tem essa regrinha no caderno aí. Agora, a gente vai falar sobre o conceito do número negativo. Então, ó, isso é novo, tá? O que significa quando eu tenho aqui a minha reta numérica e tenho aqui o meu zero sendo o meu meio do caminho, tá? Aí nós temos aqui o 1 e o menos 1. Eles são números que a gente chama de números simétricos. O 2 com o menos 2, o 3 com o menos 3, o 4 com o menos 4, o 5 com o menos 5, o 6 com o menos 6 e o 7 com o menos 7. São todos números que a gente chama de simétricos ou opostos, tá bom? São números importantes para a gente. Por exemplo, o que significa quando eu coloco um mais assim? Ó? O que significa esse mais? Significa que eu quero o próprio número que está dentro do parênteses. Então, mais, eu quero o próprio número que está dentro do parênteses. Então, eu quero mais 7, certo? O que eu quero aqui? Ó? Mais, eu quero o próprio número, eu quero menos 4. O que significa quando eu tenho mais, se for mais 0, vai ficar mais 0 mesmo. O 0 não tem sinal. Aí agora talvez venha uma novidadezinha. Qual é a novidade? A novidade é a seguinte. Quando você tem um menos, o que esse menos faz? Esse menos transporta você através do número oposto. Então, por exemplo, quem é o oposto de mais 7? Aí você vem aqui no mais 7, ó. Quem é o oposto de mais 7? Pum, cheguei onde? Em menos 7. Quem é o oposto? Quem é o oposto de menos 4? Quem é o oposto de menos 4? Aí eu venho aqui, ó, para onde? Para o mais 4. Quem é o oposto de menos 3? Aí eu venho aqui, ó. Quem é o oposto de menos 3? É o mais 3. Quem é o oposto de mais 1? Eu venho aqui no mais 1, ó. Chego onde? No menos 1. Quem é o oposto
de mais 4. Vem aqui, ó, no mais 4, quem é o oposto dele? Menos 4. O zero, a gente chama ele de número neutro, porque ele não tem sinal, ele não é nem positivo e nem negativo, tá? Então não importa, se você pôr mais ou menos zero, não vai fazer diferença. Ou seja, na multiplicação, não sei se você percebeu aqui, ó, mas na multiplicação, quando os sinais são iguais, ó, sinais iguais, o resultado vai dar positivo. Ó, sinais iguais, resultado positivo. E quando os sinais são diferentes, o resultado é negativo. Vou escrever isso aqui, ó. Sinais iguais, ó, os dois são positivos, então o resultado vai ser positivo. Os dois são negativos, o resultado é positivo. Os dois são negativos, resultado positivo. Os dois são positivos, resultado positivo. Sinais iguais, multiplicação de sinais iguais resulta em positivo. Fechou? Aí é só fazer a conta. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 5, 15. E 4 vezes 3, 12. É só usar uma tabuadinha que a gente pode fazer isso daí tranquilamente. Tá bom? Então, sinais iguais, o resultado vai ser positivo. Tudo bem? Tudo baseado na ideia do oposto, ó. Quem é o oposto de menos 5? Vai dar mais 5. Aí você multiplica 2 vezes 5, dá 10. Fechou? Quando os sinais são diferentes, igual um é positivo e outro é negativo, um é positivo e outro é negativo, a gente faz multiplicação de sinais diferentes. Resulta em negativo. Fechou? Então aqui vai ficar, ó, sinais diferentes, negativo. Sinais diferentes, negativo. Sinais diferentes, negativo. Sinais diferentes, negativo. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 3, 12. É só usar a tabuada. Fechou? O que eu vou precisar? Eu vou precisar de uma regrinha. Provavelmente, os pais de vocês, irmãos mais velhos, vão saber da regrinha que é a seguinte, ó. Na multiplicação, tá? Menos com menos dá mais, porque é o oposto do oposto. Volta para o direito. Mais com mais dá mais. Mais com menos dá menos. E menos com mais dá menos também. De novo, sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. Fechou? Copie essa regra no seu caderno, por favor. E quando a gente tiver uma conta assim, com bastante coisinha, com bastante parcela, não tem problema nenhum. A gente faz assim, ó. Vamos primeiro fazer os sinaizinhos, tá? Ó, menos com menos, sinais iguais, resultado positivo. Quanto que é 2 vezes 3? 6. Vamos fazer esses dois agora. Menos com mais, sinais diferentes, negativos. 5 vezes 1, 5. Sinais diferentes. Resultado negativo. 3 vezes 5, 30. Ou 6 vezes 5, 30. De novo, sinais iguais. Resultado positivo. 2 vezes 5, 10. Sinais iguais. Resultado
positivo. 3 vezes 1, 3. Sinais iguais. Mais com mais, 10 vezes 3, 30. Fechou? Pausa o vídeo, copia no seu caderno. Professor, e quando a gente tiver números grandes, multiplicações grandes, não tem problema nenhum. Primeira coisa que você vai fazer, sinais diferentes, resultado negativo. Então, já vou deixar o resultado pronto aqui, ó. Resultados, sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. E aí você faz a conta, ó. 234 vezes 123, é só fazer a conta. 3 vezes 4 é 12, vai 1. 3 vezes 3, 9, com o que foi 10. 3 vezes 2, 6, com o que foi 7. 2 vezes 4 é 8. 2 vezes 3 é 6. 2 vezes 2 é 4. 1 vezes 4 é 4. 1 vezes 3 é 3. E 1 vezes 2 é 2. E aí soma. Isso aqui é um 8. Fechou? O resultado vai dar 28.782. Então, eu já fiz o sinalzinho, é só fazer a conta. 141 vezes 24. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 1, 4. Com o que foi 5. 2 vezes 1, 2. 8, 2. R$3.384. Fechou? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer as continhas. Certo? Normalmente. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Vai 1. 3 vezes 1, 3. Com o que foi 4. 4, 8, 2. Aí você soma. 6, 6. 12, 13. 3.266. Fechou? Fechou. Agora, ó, nós podemos também ter expressões numéricas agora, tá? Que envolva mais, que envolva multiplicação. Aí as regrinhas têm que estar bem na cabeça de vocês. Então tem que praticar muito, fazer muito exercício, tá bom? Então, ó, primeiro vamos fazer a subtração aqui, ó. A regra da subtração e da adição é outra regra, a regra que eu pus lá no comecinho da aula, ó. Sinais iguais, conserva o sinal e soma. Sinais diferentes, conserva o sinal do maior e subtrai. Então, a gente vai usar essa conta, tá? Ó, sinais iguais ou diferentes? Diferentes. Então, conserva o sinal do maior e subtrai. Aí, a gente já emenda na regra da multiplicação. Sinais iguais mais 25. De novo, subtração. Conserva o sinal do maior. Conserva o sinal do maior, que no caso é o 15, então menos, e subtrai. Aí na multiplicação, sinais diferentes e multiplica. Dois positivo, menos 7. Quem é maior? 7. Então, conserva o sinal e subtrai. Aí, agora a gente vai fazer o joguinho de sinal, ó. Quem é o oposto do menos 5? Quem é o oposto do menos 5? Aí eu venho e olha aqui, ó. Quem é o oposto de menos 5? O mais 5. E quanto que é 5 mais 5? É 10. Fechou?
A nossa tarefa dessa semana vai ser